dia, dormi bem, graças a Deus. Acordei meio que cansada, tive bastante sonho. Quando eu durmo, eu tenho bastante sonhos, eu acho. Sonhos e pesadelos, eu acordo muito cansada. Mas vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, já orei lá na cama e conversei com Deus a respeito de mim, e vamos orar aqui novamente. Senhor Deus, queremos aprender mais o Senhor, queremos aprender o poder do Senhor, o poder que o Senhor tem, que o Senhor teve, e através da lei, da palavra, deste livro, que é a Bíblia Sagrada, ali conta o seu poder, conta a tua história, conta o quanto o Senhor é valioso, quanto o Senhor é glorioso, quanto o Senhor é Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, pois somente o Senhor é Deus. Senhor, entra nos meus pensamentos, olha em mim inteira, Senhor, e que não for do Senhor, que o Senhor retire de mim. Não me deixe enganada com ninguém, que o Senhor possa me ajudar a enxergar as pessoas realmente, quem são elas, porque eu não consigo vê-las como o Senhor vê. Ó Senhor Deus, o que for de Deus fica, o que não for de Deus o Senhor manda embora, por favor. Senhor, abençoe este lar, abençoe cada espaço deste lar, abençoe quem aqui estiver, com paz, com amor no coração, com respeito, com dignidade. Senhor, pedimos ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus para nos proteger, para saber quem é quem, para mostrar quem é quem nas nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, peço perdão pelos meus pecados, peço perdão por estar aqui ainda falando com o Senhor, porque eu não sou digna nem de levantar a minha voz e nem os meus olhos aos céus para falar com o Senhor. Ó Senhor, mas eu tento, porque eu não sei se a minha oração vai chegar até o Senhor, mas eu tento e eu converso com o Senhor todos os minutos que eu puder conversar, eu converso com o Senhor, não sabendo se a minha oração vai chegar até o Senhor devido aos meus pecados, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe que eu não gosto de pecar, mas infelizmente eu peco. É igual Paulo falou, né? Tudo que eu odeio, eu faço. Paulo, que era apóstolo de Deus, falou de Jesus. Tudo que eu odeio, eu faço. Infelizmente, muitas coisas que eu odeio, eu ainda faço. Tem muitas coisas que eu já abandonei, Senhor. Ó Senhor, eu peço perdão e eu glorifico, eu exalto o Senhor a todo tempo, porque somente o Senhor é Deus, glorificado, exaltado é o Senhor a todo tempo. E nós pedimos a tua bênção sobre este dia, que nós não sabemos o que irá de acontecer neste dia. Tudo é uma surpresa. Cada segundo que o Senhor nos dá é uma surpresa. Cada minuto é uma surpresa. Nós não sabemos quem vai viver, quem vai morrer. Nós não sabemos se vamos vender, se nós não vamos vender, nós não sabemos de nada que vai acontecer nas nossas vidas, somente o Senhor sabe. Então nós pedimos a tua misericórdia sobre esse dia na nossa vida, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. É porque, na verdade, cada segundo que passa, cada minuto que passa, é um minuto diferente, e você sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo? Você tem a imaginação, você acha que sabe, mas você não sabe, porque Deus é que sabe. Ó, você não sabe quem vai morrer hoje, se você vai morrer hoje. Você não sabe se vai acontecer uma doença na sua vida hoje, se você vai sentir uma dor hoje. Você não sabe de nada, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Ele, que é dono de todas as coisas. Antes de você pensar alguma coisa, Deus já sabe o que você está pensando. Antes de eu falar alguma coisa, Deus já sabe o que eu vou falar. Antes de eu desejar alguma coisa, Deus sabe que eu estou desejando. Como ele sabia do povo de Israel, que depois que Moisés morreria, Moisés, mesmo com Josué no lugar de Moisés, porque Deus matou Moisés. Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Não vai entrar. Hoje de manhã já acordei lendo a respeito de os árabes são descendentes de Jacó. Abraão.
Os árabes são descendentes de Abraão. Sabe por quê? Abraão teve 2 filhos, uma com a esposa dele, Sara, que é o filho prometido de Deus, e um que a Sara achou que Deus não fosse cumprir a promessa, porque Sara estava com 100 anos, gente. Sara pensou, eu com 100 anos vou dar à luz um filho, mas Deus prometeu, Deus não é homem para que minta. Ela não acreditou em Deus. Aí Sara, o que fez? Esposa de Abraão. Pegou a escrava, a empregada, Agar, e falou assim: Abraão, você vai dormir com Agar, a nossa empregada, nossa escrava, e você vai ter um filho com ela, porque eu não posso te dar filho. Aí Abraão insistiu com ela, mas Sara, Deus prometeu. Ela falou, mas eu tô velha demais, eu tenho 100 anos. Mas mesmo assim, nós mulheres somos aquelas assim, sabe? Abraão acreditava, mas Sara não. Agar dormiu com Abraão com o consentimento da esposa dele, Sara, e teve um filho chamado Ismael. Mas depois que Sara teve o próprio filho, que é o prometido de Deus, Isaque, o que aconteceu? A Sara mandou Abraão mandar Agar embora com Ismael, filho de Abraão. E foi embora. E teve que ir embora. E então o povo do Oriente Médio, os árabes, são descendentes de Ismael, descendentes de Abraão. Entendeu? Abraão. Eles são aquele povo, por quê? Porque, olha, pensa bem, cara, pensa bem. A esposa dele, Sara, não acredita em Deus, na promessa que Deus fez, porque ela estava com 100 anos de idade. Falou, eu vou dar um filho para vocês, Abraão, que vocês tanto querem, porque eles não tinham filhos. Ela não acreditou, ela mandou o marido dela ficar com a empregada, com a escrava, na época era escrava. Ele não queria, mas ela insistiu e conseguiu. Ele teve um filho com a escrava. Quando ela teve o próprio filho do ventre dela, ela não quis mais que a escrava e que o filho da escrava ficasse junto com eles no mesmo acampamento. Mandou Abraão mandá-la embora. Eles foram para o deserto. Então, o povo do Oriente Médio, os árabes, são descendentes de Abraão e de Ismael, filho dele com a escrava Agar. Por isso que existe uma guerra entre eles, entendeu? Dos próprios irmãos, uma guerra entre os próprios irmãos, o povo de Israel, israelita, e o povo aí de Ismael, que é do Oriente Médio aí, né? O Islã, Ismael, islamita, entendeu? Eu estava lendo isso hoje de manhã na hora que eu acordei. Então vamos agora no capítulo 32, no 5º livro do Antigo Testamento. Você não começa a ler o livro lá de trás para frente, nem do meio, não. Você começa a ler para entender do começo. Tudo é do começo, não é verdade? Antes da criança andar, ela não anda, fica só no colo da mãe, depois ela começa a engatinhar, a pegar nas coisas, é tudo pelo começo, nada é pelo final e nada pelo meio, tá bom? Nós estamos no 5º livro do Antigo Testamento, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5º livro é 5, número 5. Você pega aqui, ó, o começo da Bíblia, tá vendo? Você começa a ler a primeira página. Aí você começa a ler aqui em cima, aqui, ó, vai estar o nome, Deuteronômio. Aqui, Deus fez uma letra de uma música e mandou Moisés. Então, diante de toda a congregação de Israel, Moisés recitou as palavras deste cântico do começo ao fim. Nós estamos no capítulo 32. De modo que Moisés escreveu então foi Moisés que escreveu o cântico, né? Não foi Deus, não. Descendente dele, não deve esquecê-lo, pois já conheço a inclinação que vocês, povo de Israel, estão desenvolvendo antes mesmo de eu os fazer entrar na terra que lhe jurei. Deus falou. Já conhece o que eles estavam... Antes mesmo de entrar na terra, os israelitas, eles já estavam pecando contra Deus e Deus sabia.
Deus sabia, porque Deus sabe que eu vou pecar daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Se eu pecar, ele já sabe que eu vou pecar. Eu não sei se eu vou pecar, mas ele já sabe. Aí ele falou assim, ó, de modo que Moisés escreveu esse cântico naquele dia, que estava falando com o povo de Israel, e mostrando Josué, que vai ficar no lugar dele, e os ensinou aos israelitas. Versículo 23. Então ele designou Josué, que era filho de Num, como líder e disse: Seja corajoso, Josué, seja forte, Josué, pois é você, Josué, que fará os israelitas entrar na terra que lhes jurei, que Deus jurou. E eu continuarei com você. Quem vai continuar com ele? Deus. Versículo 24. Assim que Moisés terminou de escrever todas as palavras dessa lei num livro, versículo 25, Moisés deu a seguinte ordem aos levitas que carregavam a arca do pacto de Jeová. Versículo 26, peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca do pacto de Jeová, o seu Deus, e ali ele servirá como testemunha contra você. Versículo 27, pois eu mesmo conheço bem a sua rebeldia e a sua obstinação. Ele estava falando para o povo de Israel, que eles eram rebeldes e tinha obstinação. Se vocês têm sido tão rebeldes contra Jeová, que é o nosso Deus, enquanto eu, Moisés, estou vivo com vocês, quanto mais a mim, Moisés, quando eu estiver morto. Versículo 28, reúnam a mim todos os anciãos das suas tribos e os seus oficiais, e eu, Moisés, falarei essas palavras diante deles, e tomarei os céus e a terra como testemunhas contra eles, o povo de Israel, né? Os oficiais, os anciãos. Versículo 29, pois eu sei muito bem que depois da minha morte, a morte de Moisés, Deus não morre não, vocês certamente farão o que é mal. Moisés já sabia, né, que eles são malvados, o povo de Israel, e se desviarão do caminho que lhes ordenei. Moisés ordenou porque Deus falava com Moisés. E certamente lhe sobrevirá calamidade no fim dos dias, porque vocês farão o que é mal aos olhos de Jeová, e ofenderão com o trabalho das suas mãos. Iriam fazer deuses com as mãos deles, de prata, de cobre, de pedra, de pau. Versículo 30. Então, diante de toda a congregação de Israel, Moisés recitou as palavras desse cântico do começo ao fim. Então, foi Israel que escreveu o cântico. Agora escrevam este cântico, mas eu continuarei a esconder a minha face naquele dia, por causa de toda a maldade que fizeram, voltando-se para outros deuses, disse Deus no versículo 18 do capítulo 31. Versículo 19. Agora escrevam esse cântico e ensinem esse cântico aos israelitas. Faça com que eles, os israelitas, aprendam esse cântico, para que esse cântico sirva como minha testemunha contra o povo de Israel. Versículo 20. Quando eu os levar à terra que jurei, eu Deus, aos seus antepassados, a terra que mana leite e mel, e eles comerão até ficarem satisfeitos e prosperarem. Eles se voltarão para outros deuses, e os servirão outros deuses, e me tratarão a Deus com desrespeito e violarão meu pacto. Então, Deus escreveu e falou para Moisés, né? Deus foi o compositor e passou para Moisés aí para falar para o povo, ensinar o povo o cântico. Então, vamos ao cântico. Está no capítulo 32, versículo 1. Deem ouvidos, ó céus, e eu vou falar. E que a terra ouça as palavras da minha boca. Versículo 2. Meu ensinamento cairá como a chuva, minhas palavras descerão como o orvalho, como chuvas suaves sobre a relva, e como chuvas abundantes sobre a vegetação. Versículo 3. Pois declararei o nome de Jeová, e falem sobre a grandeza do nosso Deus. Versículo 4. A rocha. Perfeito é tudo o que Deus faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto. Deus é justo e reto é Ele. Versículo 5. Eles
é que se corromperam. Eles quem? O povo de Israel. Não são seus filhos, não são os filhos de Deus. O defeito é deles. São uma geração pervertida, uma geração pervertida e corrompida. Versículo 6. É assim que devem tratar a Jeová. Será que é assim que devem tratar a Jeová, o povo tolo, um povo insensato que é o povo de Israel? Será? Não é ele seu pai que o trouxe a existir, a existência? Aquele que o fez e o estabeleceu firmemente? Versículo 7. Lembre-se dos tempos antigos. Considerem os anos de gerações anteriores antes de você. Pergunte ao seu papai e ele te contará. Pergunte aos anciãos em seu meio e eles informarão o que aconteceu no passado. Versículo 8. Quando o Altíssimo Deus deu a cada nação uma herança, quando separou os filhos de Adão uns dos outros. Ele, Deus, estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Versículo 9. Pois o povo de Jeová é sua porção, Jacó é sua herança. Jacó é o povo de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Versículo 10. Ele o achou numa terra deserta, num deserto vazio, num deserto cheio de uivos, e cercou-o para resguardá-lo, cuidou dele e o protegeu como a menina do seu olho, protegeu você, protegeu a mim, protegeu Jacó, que é Israel, que ele mudou o nome dele de Israel. Versículo 11. Assim como a águia atiça a ninhada, paira sobre os seus filhotes, estende as asas para apanhá-los, os seus filhotes, carregando os seus filhotes nas suas penas. Versículo 12, 2. Somente Jeová o guiava. Nenhum Deus estrangeiro estava com ele. Com quem? Com Jacó, que é Israel. Versículo 13. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, de modo que comeu os produtos do campo e o alimentou com mel de um rochedo e azeite de uma rocha. Versículo 14. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, junto com as melhores ovelhas. Também carneiros de Baçã e bodes, junto com o melhor do trigo. E do sangue das uvas você bebeu vinho. Versículo 15. Quando Jerusalém engordou, rebelou-se e deu coice. Olha o versículo 15. Quando Jerusalém engordou, rebelou-se e deu coice. Sim, você engordou, ficou forte, ficou empanturrado, de modo que ele abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Quem é a rocha da sua salvação? É Deus, Pai de Jesus. Versículo 16. Provocaram a fúria de Deus por causa de deuses estrangeiros. Ofendiam Deus com coisas detestáveis. Versículo 17. Ofereciam sacrifícios a demônios, não a Deus. A deuses que não conheciam, deuses novos que surgiram recentemente, deuses que os seus antepassados não conheciam, que Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 18. Você se esqueceu da rocha que o gerou, que é Deus, Pai de Jesus, e não se lembrou do Deus que o deu à luz, que é Deus, Pai de Jesus. Versículo 19. Quando Jeová viu isso, os rejeitou, porque seus filhos e suas filhas ofenderam a Deus. Versículo 20. Portanto, Deus disse: esconderei deles, do povo de Israel, a minha face. Verei o que será deles agora, pois são uma geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Não são fiel a mim, a Deus, Pai de Jesus. Versículo 21. Provocaram a minha fúria
Deus tem fúria, Deus fica furioso. Eu fico furiosa, você fica furioso e Deus fica furioso. Versículo 21. Provocaram a minha fúria por causa daquilo que não é Deus. Ofenderam-me a Deus com seus ídolos, que nada valem. Portanto, eu, Deus, os provocarei ao ciúme com aquilo que não é povo. Eu, Deus, os ofenderei com uma nação insensata. Versículo 22. Pois minha ira, a ira de Deus, acendeu um fogo que arderá até as profundezas da sepultura, que consumirá a terra e sua produção do campo, e incendiará os alicerces dos montes. Versículo 23. Eu, Deus, aumentarei suas calamidades. Usarei todas as minhas flechas contra eles, o povo de Israel. Versículo 24. E o povo de Israel ficarão esgotados de fome e serão consumidos pela febre ardente e pela destruição amarga. Eu, Deus, enviarei contra o povo de Israel dentes de feras e veneno de répteis que rastejam no pó, que é cobra. Versículo 25. Do lado de fora, a espada matará os seus filhos. Do lado de dentro, haverá pavor para o rapaz e para a moça, para a criança e o homem de cabelo branco. Versículo 26. Eu, Deus, teria dito: vou espalhá-los. Farei desaparecer a lembrança desse povo de Israel dentre os homens. Versículo 27. Se não fosse pelo medo da reação dos inimigos, porque os adversários poderiam entender mal, poderiam dizer: nosso poder triunfou. Não foi Jeová quem fez tudo isso? Lembra que Moisés falou assim: Deus não mata o povo de Israel não, senão os egípcios vão falar que bem dos deuses deles e vão falar mal do Senhor. Vão falar que o Senhor trouxe o povo lá do Egito para morrer no deserto. O Senhor quer matar todo mundo? Moisés deu conselho para Deus, falou assim: Deus não mata todo mundo não, não mata o povo de Israel todo não, porque senão os egípcios vão falar que o Senhor trouxe o povo lá do Egito, tirou eles do Egito para morrer no deserto, o Senhor matou eles. O Senhor vai ficar tipo mal falado, né? Mal falado para outras nações que têm outros deuses. Versículo 28. Pois Israel é uma nação que não tem bom senso, e entre Israel não há entendimento. Versículo 29. Quem dera que o povo de Israel fossem sábios, eles meditariam sobre tudo que eles fariam. Pensariam no que lhes aconteceria antes de fazer alguma coisa. Versículo 30. Como poderia um perseguir 1000? Uma pessoa só perseguir 1000 pessoas e 2.000 perseguir 10.000 em fuga? Não poderia, a não ser que a sua rocha, que é Deus, o tivesse vendido, que Jeová os tivesse entregado aos seus inimigos. Versículo 31. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Até mesmo os nossos inimigos reconhecem isso. Versículo 32. Pois sua videira é da videira de Sodoma, é dos terraços de lavoura de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos, porque vocês são maus. Versículo 33. Seu vinho é a peçonha de serpentes, o veneno cruel de nágeas. Versículo 34. Não está tudo isso guardado comigo, lacrado no meu depósito? Versículo 35. Minha é a vingança e a retribuição, no tempo determinado em que seu pé escorregar, pois está perto o dia do seu desastre. E o que os guarda virá depressa. Versículo 36. Jeová julgará seu povo e terá pena dos seus servos. Quando Deus vê que a força dos seus servos diminuiu e que restou apenas o desamparado e uma pessoa fraca. Versículo 37. Então Deus dirá: onde estão os deuses deles, gente? A rocha em que procuram de refugiar?
Versículo 38, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam vinho das suas ofertas de bebida? Que eles venham ajudar vocês, que eles se tornem seu refúgio. Eu não sou mais não esse Deus que você colocou aí para vocês, que venha salvar vocês, que eu não vou salvar mais não, Deus disse. Versículo 29, 39. Vejam agora que eu, sim, eu, Deus, Pai de Jesus, sou Deus. E não há outros deuses além de mim. Eu entrego a morte e eu dou a vida. Deus falou que ele entrega as pessoas à morte e ele que dá a vida. Então ele mata, ele deixa a pessoa morrer. Eu firo, ele fere a pessoa. E eu curo também. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, das mãos de Deus. Versículo 40. Pois eu levanto, eu Deus, Pai de Jesus, a minha mão para o céu e juro dizendo, tão certo como eu vivo para sempre. Versículo 41. Quando eu afiar minha espada brilhante e preparar minha mão para o julgamento, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Versículo 42. Embriagarei minhas flechas com sangue, em minha espada comerá carne. O sangue dos que foram mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes do inimigo. Versículo 43. Alegrem-se nações com o seu povo, pois ele vingará o sangue dos seus servos. Trará vingança sobre os seus adversários e farão expiação pela terra do seu povo. Versículo 44. Assim Moisés veio e recitou todas as palavras desse cântico diante do povo de Israel. Moisés e Oséias, filho de Num. Versículo 45. Depois de Moisés ter acabado de falar todas essas palavras a todo o povo de Israel, versículo 46, Moisés disse-lhes, reflitam e reflitam em todas as palavras do aviso que lhes dou hoje, povo de Israel, para que possam ordenar aos seus filhos que cumpram todas as palavras desta lei. Versículo 47. Pois não são para vocês palavras vazias, mas significam a vida de vocês, e por meio dessas palavras vocês poderão viver por muito tempo na terra da qual tomarão posse ao atravessar o rio Jordão. Versículo 48. Jeová disse a Moisés naquele mesmo dia. Versículo 49. Moisés, nós temos um mosquitinho aqui, mas você não vai me deixar. Versículo 49. Moisés, Deus falou para Moisés no versículo 48. Jeová disse a Moisés naquele mesmo dia. Versículo 49. No mesmo dia que ele recitou as palavras do cântico. Suba Moisés a este monte da região de Abarim, ao monte chamado Nebo, que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos israelitas. Você lembra que Isaac e Jacó moravam em Canaã? Depois eles tiveram que sair de lá para ir para o Egito. Jacó, que é Israel, foi morar lá no Egito por causa que Deus colocou 7 anos de muita fome. Então, Deus falou com Moisés, suba Moisés a este monte na região de Abarim. O monte chama-se Nebo, que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja a terra de Canaã que dou como propriedade aos israelitas. Versículo 50. Então você, Moisés, morrerá no monte ao qual você subirá. Qual monte que ele vai morrer? No monte chamado Nebo. Moisés morreu. Onde que Deus matou Moisés? Deixou Moisés morrer. Matou. Porque se ele quisesse que Moisés vivesse 1000 anos, Deus deixava viver 1000 anos. Mas ele falou, não, você não vai viver. Você só vai ver de longe a terra de Canaã. Você não vai entrar lá, Moisés, porque você me fez passar um troço lá no passado que eu não esqueci, não.
É assim. Versículo. Então Deus falou no versículo 49, Moisés, suba a este monte da região de Abarim. A região chamava-se Abarim. E o monte que Moisés morreu chamava Nebo, N-E-B-O, Nebo, que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja a terra de Canaã, e veio a terra antes de morrer, que dou como propriedade aos israelitas. Versículo 50. Então você, Moisés, morrerá no monte a qual subirá, que é o monte... Qual monte que é? Monte Nebo. E será reunido aos seus antepassados. Quer dizer que ele vai ser reunido aos antepassados que já morreram. Assim como Arão, seu irmão, morreu no Monte Or, que Deus matou Arão, porque Arão também fez coisa que Deus não gostou, e foi reunido ao seu povo. Versículo 51. Porque vocês foram infiéis. Arão e você, Moisés, foram infiéis a mim entre os israelitas, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Por que Deus matou Arão e matou Moisés? Por que Deus não deixou Arão nem Moisés entrar na terra prometida? Porque Deus não esquece que faz de maldade para ele. Assim como você não esquece o que as pessoas fazem de mal para você. Deus também não esquece, não. Deus é vingativo. Ele lembra de tudo de mal que fez. O que ele falou para Moisés antes de morrer? Sabe por que Arão morreu? Sabe por que eu matei Arão? Sabe por que vou matar você, Moisés? Você vai morrer e vai entrar na terra prometida? Eu poderia fazer você viver 1000 anos, Moisés. Eu poderia ter feito seu irmão Arão viver 1000 anos. Mas vocês vão morrer, sabe por quê? Versículo 51. Porque vocês dois, Arão e Moisés, mesmo conversando comigo, mesmo eu falando tudo para você, falar para o povo, você tá achando que, o pastor vem aqui em casa, que manda Deus vir falar comigo. Deus não vai fazer nada contra ele, não. Deus conhece esse pastor. Deus sabe o que ele já fez. Deus sabe o pensamento dele, os desejos do coração dele. Você acha que Deus não mata ele, não? Deus mata ele quando ele quiser. Deus tira ele, coloca ele em outro lugar. Deus derruba ele, Deus faz ele ficar com fome. Porque Deus é Deus. Não é porque ele é pastor, ele nunca vai passar fome. Deus nunca vai matar ele, nunca vai morrer, ele vai para o céu. Não. Olha, Arão e Moisés falava com Deus. Fizeram tudo que Deus... Tudo não, quase tudo. E nesse quase, eles morreram, Deus matou eles. Então, no versículo 51 do capítulo 32 de Deuteronômio, ele explica por que matou Arão e matou Moisés. Estava matando Moisés. Porque vocês, Arão e Moisés, foram infiéis. Infiéis, olha o mosquitinho, hein? Infiéis a mim, entre os israelitas. Arão e Moisés foi infiel. Você acha que Moisés e Arão foram fiéis o tempo todo? Não, por causa de uma coisinha assim, ó, que para você é assim, para Deus é assim. Vocês foram infiéis a mim. Arão e Moisés, vocês foram infiéis a mim entre o povo israelitas, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Versículo 52. Você, Moisés, verá a terra à distância de Canaã, a terra que eu prometi, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Você vai morrer. Sabe por quê? Porque você e Arão morreram? Porque você vai morrer agora. Arão morreu porque no versículo 51 está o motivo. Porque vocês foram infiéis. Você pode ser fiel a vida toda. Mas se você fizer uma coisa, Deus é vingativo. Deus falou. Naquele dia, lá no monte, junto às águas de Meribá, de Cádiz, lá no deserto de Zim,
Você e Arão não me santificaram diante do povo de Israel, por isso que vocês dois morreram. O Arão morreu e agora você vai morrer, por causa disso. Mas, Luciana, o que aconteceu lá? Está no livro de Números, capítulo 20. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou, comunidade de quem, Luciana? De Israel. E acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam, que era irmão de Arão e de Moisés, ela morreu e foi sepultada. Deus matou ela também. Versículo 2. Como não havia água naquele lugar, o povo de Israel se rebelou contra Moisés e Arão. Versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Versículo 4. Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor, que é Israel, até este deserto, hein? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Versículo 5. Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível que é o deserto? Essa terra não tem cereais, essa terra não tem figos, não tem uvas, não tem romãs, e nem água para beber não tem. Versículo 6. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor Deus lhes apareceu. Versículo 7. E o Senhor Deus disse a Moisés. Versículo 8. Você, Moisés e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo de Israel. Enquanto eles observam, vocês vão pegar a vara e vão levar todo o povo de Israel com vocês. E falem aquela rocha, falem com a rocha. Ele mandou falar com a rocha. Falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Ele mandou Moisés e Arão falar com a rocha e mandou o povo de Israel todo ver. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Versículo 9. Moisés fez conforme o Senhor havia dado a ordem. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, Deus. Versículo 10. Em seguida, Moisés e Arão mandaram chamar o povo de Israel para se reunir em frente à rocha que Deus mandou. E ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Versículo 11. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha. Ele bateu, ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e disse a Arão: uma vez que vocês, né, Moisés e Arão, engraçadinhos, lindinhos, não confiaram em mim, Deus, Pai de Jesus, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduziram, não vão conduzir eles à terra que eu vou dar a eles. Versículo 13. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor Deus e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isso que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Versículo 15. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos muito tempo no Egito. Ali, e nossos antepassados, fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor Deus, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou lá do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Versículo 17. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra, tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território, povo de Israel, e eu irei ao seu encontro com meu exército. Então, olha o que aconteceu. Por que Deus matou Arão e Moisés?
Porque Deus mandou Moisés, no versículo 9, no versículo 8, Deus mandou, versículo 8 de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 8, Deus mandou, quando o povo estava reclamando de sede, Deus mandou, você, Moisés e Arão, peguem a vara, reúnem o povo de Israel, todo o povo de Israel, todo o povo de Israel, e enquanto o povo de Israel observam, falem àquela rocha, fala com a rocha, ali e dela jorrará água. Vocês tiraram água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Moisés, versículo 9, fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Não fez conforme Deus ordenou. Ele fez do jeito dele. Ele pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e em seguida Moisés e Arão mandaram o povo de Israel todo se reunir em frente da rocha e Moisés gritou: ouçam seus rebeldes, povo de Israel rebeldes. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Deus mandou ele falar isso, não. Deus não mandou ele falar isso. Então Moisés levantou a mão com a vara e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Deus não mandou ele bater na rocha, Deus mandou falar com a rocha. Por isso que Arão e Moisés foi morto por Deus, porque desobedeceu. Quer dizer, ele fez tudo obediente, tudo que Deus mandava ele fez. Mas uma coisinha que ele fez, que não santificou a Deus, porque Moisés gritou lá e bateu na rocha e não falou com a rocha, Deus ficou chateado e matou os dois.